vai surgir, como eu falei, na Europa, esse esfriamento por causa do método científico, da razão, do homem como centro de tudo, e vai surgir o liberalismo teológico. Porque no século XVIII teve a questão do iluminismo na França, que era trazer as ideias iluministas, o homem como centro de tudo, liberdade, fraternidade. Ok, beleza, mas isso não é o essencial, mas começou a ser colocado como o essencial da França para a Europa toda. E, por causa disso, no século XIX, já tinha produção em larga escala. A gente vai ver o Fordismo, que é depois do século XIX, ali, que é a produção em larga escala dos meios de produção. Agora não se produz somente um carro e faz um de vez, se tem uma linha de montagem. Então, tem a produção das máquinas a vapor. Tudo isso no século XIX, e vem a Revolução Industrial, a busca por direitos sociais. Então, o homem ele foi colocado como o centro da sociedade. As famílias não ficavam mais unidas. O pai e a mãe iam para as indústrias, trabalhavam, chegavam em casa cansados e só viviam aquela rotina, descansavam em casa para poder voltar no outro dia para o trabalho. O individualismo na Europa foi muito grande. As pessoas não viviam mais naquele sentimento de coletividade, de sociedade. Cada um só queria pensar em si. Por quê? Estou trabalhando durante o dia, eu vou chegar em casa, vou comer alguma coisa e descansar para no outro dia voltar para o trabalho. Então, esse sentimento de sociedade moderna do século XIX trouxe com que o homem se centrasse nele próprio. Eu não vou na igreja agora, eu vou domingo. E tá bom. Então, as famílias foram perdendo suas raízes, o individualismo foi crescendo. O eu moderno ficou muito alto. Eu primeiro, eu tenho que ganhar dinheiro para mim, eu tenho que fazer isso para mim, eu tenho que buscar meus recursos. Não tem nada de errado nisso, mas quando começa a exagerar por esse lado, o ser humano acha que é só ele na face da Terra e perde aquele sentimento de comunidade, perde aquele sentimento de igreja, de corpo, que um é a mão, o outro é o cabeça, o outro é a perna, o outro é o pé, de que a engrenagem não sou eu sozinho, mas existe todo um corpo. E a igreja na Europa foi perdendo esse sentimento. As pessoas foram se afastando das igrejas, foram vivendo sua própria vida, foram deixando Deus no andar de cima. Aí a Xuxa até fala, o cara lá de cima, né? Então, foi deixando Deus de lado, eu posso resolver, eu posso fazer, a razão em alta. Então, esse individualismo ele entra também na igreja, e por causa da Revolução Industrial, o avanço científico, o individualismo, o homem agora ele vai tendo uma sociedade mais otimista. Bom, agora tudo está acontecendo, a ciência está avançando, a Revolução Industrial está crescendo, tem os direitos sociais, a sociedade está indo bem. Então, para que eu preciso de Deus? Não preciso de Deus. Deixa eu só avançar que eu esqueci de passar o slide aqui. Então, em 24 de novembro de 1859, Charles Darwin ele vai publicar o livro A Origem das Espécies. Por causa daquele avanço científico que estava ocorrendo, ele vai dizer que o ser humano ele veio de um processo evolutivo e que não necessariamente depende de Deus, que a seleção natural vai selecionar os mais fortes para viverem. E isso, no pensamento filosófico da época, vai trazer uma ideia de progresso à humanidade, uma ideia de evolução, que o homem não precisa mais de Deus, mas ele vai evoluir e vai conquistar tudo aquilo que ele quer. Não foi somente no campo da biologia que essas ideias entraram, mas no campo da filosofia, da razão. Agora o homem ele se sente o todo-poderoso. E é isso que a gente vê hoje. A ideia é que o homem vai evoluindo. E notem que tem até um tablet na mão do homem moderno, que ele não precisa mais de Deus, ele vai ter a informação tudo na palma da mão dele. E Deus ele vai ficar no andar de cima. Deus ele vai ficar lá como aquele que fez os céus e a terra. E será que fez? Não foi só o Big Bang? Então, vão começar a surgir na teologia esse liberalismo. A teologia ela vai tomar um rumo que vai colocar as ideias, os milagres de Jesus, por exemplo, como será mesmo que ele fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes? Não é bem assim, não multiplicou para aquela multidão, mas se multiplicou a generosidade.
Aquela criança que trouxe os 5 pães e 2 peixes, não foi um milagre, como diz a Bíblia, mas multiplicou a solidariedade, que todo mundo deu um pouquinho e supriu todo mundo. Vão diferenciar o Jesus histórico do Jesus da fé. Não, realmente existiu Jesus, mas será que ele foi Deus? Não foi Deus. Os discípulos colocaram ele como Deus. Então, a teologia liberal ela vem com essa ênfase de tentar adaptar a Bíblia, tentar adaptar Jesus para as novas tendências científicas que estão aparecendo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não foi assim. Calma aí, Darwin escreveu que tudo foi evoluindo. Então, de um organismo que só tem uma célula, foi evoluindo até chegar no homem. Então, a teologia liberal ela tenta conciliar esse avanço científico com os milagres que a Bíblia traz, com aquilo que a Bíblia traz. Jesus não ressuscitou. É impossível um homem ressuscitar. Eles vão falar, o que ressuscitou foi a ideia de Jesus, o que ele pregou como mestre da moral e da ética. Vão botar ele como um profeta e não como um filho de Deus. O liberalismo veio com essa ênfase. Foram grandes estudiosos, mas que desvirtuaram o caminho teológico. Foram por um ramo que era aquilo que a sociedade, na época, queria ouvir por causa do avanço científico. Mas, deixa eu só passar aqui. E um dos teólogos foi Ferdinand Bauer. Ele colocou dúvidas acerca da Bíblia, ele desconstruiu a Bíblia, ele vai falar sobre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Esse cara ele foi muito ouvido e o esfriamento na Europa foi só aumentando. Mas eu sempre falo aqui, Deus não fica sem voz na história, vai levantar alguém. Então, isso aqui que era o que ele defendia, os milagres de Jesus não eram reais, Jesus histórico é diferente do Cristo da fé, Jesus foi um mestre à frente do seu tempo. Alguém já ouviu falar sobre isso? A desconstrução do relato bíblico, mas vai chegar um grupo chamado os fundamentalistas. Olha, nós temos que restaurar o que a Bíblia diz, que são crentes e teólogos, pastores, mais raiz, mais fervorosos na sua fé. Hoje a gente pega esse termo fundamentalista e acha que são pessoas extremistas. Mas naquele tempo eram pessoas destinadas a voltar para os fundamentos da fé, para a base da fé cristã. E eles vão levantar algumas questões, como a infalibilidade da Bíblia, das Escrituras. A Bíblia é infalível. Sobre a divindade de Jesus Cristo, Jesus é Deus. Sobre o nascimento virginal de Jesus, ele nasceu de uma mulher, ele também é homem. A morte expiatória de Jesus na cruz, ele morreu na cruz pelos meus e os seus pecados. Vai falar sobre a ressurreição corpórea de Jesus, ele ressuscitou no 3º dia, e porque ele ressuscitou, nós podemos ser salvos. E nesse período dos fundamentalistas vão surgir as primeiras escolas bíblicas, as EBDs, Escolas Bíblicas Dominicais, porque a igreja precisava dar uma resposta a essa teologia liberal. Então, vamos começar a ensinar dentro das nossas igrejas sobre os fundamentos da fé bíblica, sobre as Escrituras, o que a palavra de Deus diz, sobre a verdade. E um desses caras que vão avançar nesse tempo foi Dwight Moody. Alguém já ouviu falar de Dwight Moody? Tem 2 coletâneas de livro dele dessa grossura aqui, ó, e ele explica muito bem a fé cristã. Ele é um avivalista da santidade, do movimento carismático nos Estados Unidos. Só deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente tem um movimento reformado, que é da origem de Calvino, um movimento carismático e um movimento pentecostal. O movimento reformado pode ser um movimento carismático. O que é um movimento carismático? Aqueles que acreditam nos carismas, nos dons. E tem um movimento reformado que não acredita nos dons, acho que foi só para a época dos apóstolos. E tem um movimento reformado que acredita nos carismas, nos dons do Espírito, que é interpretação de línguas, profecias, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dons de cura, dons de fé. Então, há essas 2 divergências aí. Mas a minha, pessoalmente, não estou dizendo para vocês crerem assim, o meu entendimento é que os dons não cessaram, os dons continuam. Se a gente pegar na palavra de Deus, não diz em lugar nenhum que os dons cessaram ou que foi somente para a época apostólica. Mas existem esses 2 grupos
só para fim de conhecimento. Então, Dwight Moody, ele é um avivalista do movimento da santidade, ele é carismático, ele vai falar, olha, o Espírito Santo que operou lá em Atos 2, ele continua operando aqui, ele vai capacitar com profecias, com curas, com milagres, prodígios, vai distribuir dons aos homens. Então, ele começa esse movimento lá nos Estados Unidos. Agora, no século XIX, os Estados Unidos não são mais colônias da Inglaterra, são uma nação constituída. E por causa disso, a partir desse movimento da santidade, vai vir um cara, William Seymour, que é um movimento da Rua Azusa. Esse cara ele vai ser o pai do movimento pentecostal. Então, William Seymour, ele funda na Rua Azusa, William Joseph Seymour, ele funda na Rua Azusa uma igreja lá que ele vai começar a pregar sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo, sobre Atos 2, a necessidade de falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Essa é a raiz do movimento pentecostal, que é diferente do movimento neopentecostal, que a gente ainda vai ver, que é outra coisa. Então, William Seymour, em 1906, no número 312, em Los Angeles, ele funda ali a igreja dele, e a grande questão não foi só o movimento de falar em línguas, dos dons do Espírito ali, mas foram porque, nesse momento, com a segregação racial nos Estados Unidos, negros e brancos estavam no mesmo edifício cultuando a Deus. E era um mover tão tremendo que não tinha essa de um negro estar pregando e um branco estar assistindo. Não estavam nem aí, eles só queriam receber de Deus, eles só queriam receber o Espírito Santo, eles só queriam se entregar a Deus. E as pessoas, elas passavam na frente daquele edifício, elas eram curadas, recebiam o Espírito Santo. Então, foi um movimento que trouxe um impacto para a nação americana. Naquele momento de um grande racismo imperando na nação, o Espírito Santo está juntando negros e brancos. O William Seymour ele vai para o seminário dele, nos Estados Unidos, e ele é proibido de assistir a aula do seminário na sala de aula. Ele tinha que assistir no corredor, por ele ser negro. Mas, por causa de um mover tremendo do Espírito Santo através da vida dele, isso aí vai começar a cair por terra na nação americana. E as pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, vão evidenciar os carismas. Ele era cego de um olho, mas isso não impossibilitava que ele pregasse o evangelho. Aqui ele está reunido, a gente vê na foto, ele negro, alguns brancos, todo mundo buscando a Deus, buscando a santidade, buscando se envolver com Cristo, buscando ir mais profundo na palavra, nas escrituras, na oração, na vida devocional.